Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Mas Peter, eu tenho vergonha, não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. Basta você clicar no botão aí embaixo. Qual que é a função do intestino? O delgado, o grosso? O que é tudo isso? Assim? Na verdade, assim, é tudo um tubo só, né? Então, da boca até o ânus é um único caminho. O que muda é a quantidade e a diferença das bactérias. Então, na boca a gente tem muita bactéria, no estômago não, no intestino delgado tem um pouquinho mais e no intestino grosso é onde tem a maior quantidade de bactérias. Tá. E todo esse caminho, assim, você vive sem o intestino grosso. Então, dá pra gente tirar todo o cólon, que é quando a gente olha numa figura, qualquer um que colocar no YouTube uma figura de anatomia, é aquela parte mais que parece uma moldura ao redor do abdômen, tá? A gente vive sem aquilo. Então, quem tem paciente que tem, sei lá, polipose familiar, que tem uma predisposição de 100% de chances de ter câncer ao longo da vida, você tira todo o intestino grosso. O que muda? Muda o número de evacuações, basicamente, que você vai ter na vida. Então, você evacua mais vezes. Por quê? Porque o cólon absorve água. Então, como ele absorve a água, quando as fezes chegam mais amolecidas no lado direito. Tá. Conforme ela vai passando por essa moldura, o corpo vai absorvendo a água e aí chega sólido lá embaixo. Então, você só vai ter evacuações mais amolecidas, que às vezes você consegue controlar com dieta, e mais vezes. Basicamente isso. Lógico que agora que a gente até, sempre comenta das bactérias, a gente não sabe um prejuízo ao longo prazo, se aumentaria a chance, porque você não tem um lugar de grande fermentação bacteriana. Mas aí é custo-benefício, né? Ao invés de você ter um câncer, você não tem intestino, entendeu? Aí você paga o preço de não ter as bactérias. Então, tudo é custo-benefício. E aí, agora, sem intestino delgado a gente não vive, porque é onde a gente absorve os nutrientes da alimentação. Não vive. Assim, dá pra você viver com uma nutrição pela veia, né? Mas assim, você não grosso vive, modo... né? Isso, exatamente. Você não consegue ter uma vida normal, né? Você tem algumas restrições. E aí, assim, né? Mastigou, esôfago, estômago, mistura tudo, começa a digestão, passa no intestino delgado, absorve a maior parte, chega no intestino grosso, termina de absorver, termina de fermentar tudo e chega lá no reto. Chegou no reto, sólido, sinalzinho para a cabeça. Chegou coisa aqui. E aí a gente tem um sensor bem pertinho do ânus que te diz se são gases ou se é sólido. Por isso que antes de você eliminar, antes de você soltar, antes de você tomar essa decisão de eu quero soltar aqui ou não, você sabe se são gases ou não. Entendi. Por isso que quando você tem diarreia, por exemplo, que tá muito mole, às vezes você não consegue ter essa percepção. Aí você vai lá calibrando, tenta soltar e, putz, não era. Eu tenho uma história triste com isso. Eu tenho uma história triste. Todo mundo tem uma história triste com isso. Pois é. Cara, mas você tinha falado dessas bactérias que rola ali. Explica pra gente qual que é a função delas, por que elas estão ali. Na verdade, muitas dessas funções a gente ainda está descobrindo, né? E isso é uma coisa recente, porque antes não tinha tecnologia suficiente para você conseguir analisar quais bactérias eram, técnica de análise de DNA, né? Para você entender, ou mesmo de você conseguir captar essas fezes de uma forma que você consiga analisar depois. Porque muitas bactérias morrem, né, nesse processo. Então, conforme a ciência foi avançando, eles começaram a conseguir analisar que tipo de bactéria você tem e as diferenças entre as pessoas, as doenças e o que essas bactérias importam. Então, elas ajudam a metabolizar, a produzir neurotransmissor, então serotonina, entram na parte da fermentação de alimentos que ajudam na produção de dopamina. Então, por isso que tem muito esse link, né? E quando a gente fala do eixo intestino-cérebro, isso é muito verdade. E as coisas estão deixando de ficar muito no campo das ideias, de assim, nossa, toda vez que eu vou fazer uma apresentação em público, eu tenho meu intestino solta. Por quê? Porque é assim.
Não, a gente tá começando a conseguir explicar o que acontece nisso, né? E muita gente, às vezes, ao longo do tempo, a gente começou a descobrir que a ansiedade, depressão, também pode estar relacionado às bactérias intestinais. Como assim? Muito doido. Porque a nossa serotonina, 95% da nossa serotonina tá no intestino. Ninguém sabe exatamente por quê. O resto no cérebro, e aí isso é distribuído no sistema nervoso periférico. Mas ninguém sabe muito por que exatamente que fica no intestino. E as bactérias ajudam nessa metabolização. E isso, quando é mandado para a rede sistêmica, então assim, é um eixo de dupla mão, né? Então o cérebro comanda o intestino também ajuda a comandar o cérebro. E é muito. E assim, tanto que tem um experimento que fizeram com ratinhos, que eles pegavam ratinhos, tiravam da mãe, então o ratinho recém-nascido, tirava do contato com a mãe. E aí isso é um mecanismo de você desenvolver estresse nesse ratinho e depressão. Então ele começa a ficar mais apático. E aí eles davam probiótico. E ele melhorava. E aí começaram a ver que tem um link, então. Então você tem alguma bactéria que ajuda nessa produção, nesse estímulo de produção de serotonina e neurotransmissores que vão ajudar nesse mecanismo de melhorar essa depressão. A gente ainda não consegue transpor isso para o humano, então você não consegue falar assim, eu consigo tratar uma depressão com probiótico. Não, ainda não é assim. Mas, de repente, em algum momento, você vai conseguir dividir as pessoas. Então, assim, é melhor você comer isso, que as suas bactérias metabolizam melhor isso. Porque eu brinco sempre com os meus pacientes que têm intestino muito preso, que mamão é aquela regra universal, né? Comer o mamão vai para o banheiro. Para a maioria das pessoas, mas tem gente que come um saco de mamão e não faz a menor diferença. Por que isso? Só que são coisas que meio que a gente não se pergunta, né? Você imagina que é porque é. Uhum. E na verdade não, tem uma explicação. É o jeito que a sua bactéria, a gente ainda não sabe exatamente, mas provavelmente o jeito que as suas bactérias fermentam e metabolizam tudo aquilo. Cara, isso é muito interessante, porque você falando disso, assim, de como o intestino pode comandar o cérebro e tal, eu nunca tinha visto ninguém falar dessa forma. Então, agora eu entendo que a gente tem que dar uma importância muito maior pro intestino do que a gente imagina. Porque você come, né? Na verdade. Porque o que vai chegar lá, o que essas bactérias vão metabolizar é o que você come. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled.